Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Vamos continuar nossa aula de hoje, estruturas geológicas. Estrutura geológica. Bom, é um pouquinho, fala também sobre as eras, mas a gente vai descobrir hoje coisas diferentes. Vamos lá? Problematização. Muitos fatos relacionados aos fenômenos naturais foram sendo descobertos e analisados ao longo dos séculos da história. No século VI a.C., o filósofo Pitágoras chegou à conclusão de que a Terra era uma esfera, pois, devido à sua curvatura, os navios desaparecem no horizonte. Quando se afastam do litoral. Atualmente, existem diversas tecnologias que permitem conhecimento cada vez mais apurados dos fenômenos naturais e das intervenções humanas sobre a Terra. Estrutura geológica: a Terra, idade e evolução. Separação dos continentes. Separação dos continentes e as placas tectônicas. Teorias da tectônica de placas. Dinâmica interna. São modeladores do relevo. Tectonismo ou diatrofismo. Vulcanismo, terremoto, tsunami. Estrutura externa ou agentes estruturadores. A Terra, idade e evolução. A separação dos continentes e das placas tectônicas. Eu acho que vocês já até devem ter estudado isso em geografia, ou estão estudando, que existiam as placas tectônicas, então houve a separação, e daí se formou os continentes. A Pangeia fragmentou-se em pedaços menores, os atuais continentes que começaram a deslocar-se da superfície da Terra até atingirem as posições que ocupam hoje. Argumentos utilizados por Vénias, que defenderia a teoria da deriva continental. São argumentos morfológicos, geológicos, paleontológicos e paleoclimáticos. Argumentos morfológicos. Wegener constatou que os continentes apresentam formas complementares, permitindo, tal como num puzzle, num quebra-cabeça, um encaixe quase perfeito. Argumentos morfológicos. Wegener constatou que os continentes apresentam formas complementares, permitindo, tal como um quebra-cabeça, que se encaixam todas quase perfeitamente. Repetindo para vocês fixarem. Então ficou assim, ó: África, Índia, Antártica, Austrália e América do Sul, tá? Ficou bem separadinho. Argumentos geológicos. Verneger, que é esse daí, ó, com essa pinta aí toda, verificou que algumas rochas da África do Sul e da América do Sul eram semelhantes, o que apenas pode ter explicado se considerarmos que estes continentes estiveram unidos no passado. Segundo o mesmo raciocínio de Verneger, conseguiu estabelecer continuidade entre vários continentes. Argumentos paleontológicos. Encontrou semelhanças entre os fósseis existentes em diversos continentes. A existência de fósseis de plantas e de animais terrestres em continentes separados por milhares de quilômetros de oceano levava a crer que, na altura que esses seres existiram na Terra, os continentes onde apareceram seus fósseis estavam unidos. Em que consiste a teoria da tectônica de placas? Essa teoria admite que a zona mais superficial da Terra, a litosfera, está dividida em placas litosféricas ou tectônicas. Essas placas deslocam-se a pequenas velocidades em direções diferentes. A litosfera é uma camada rígida que engloba a totalidade da crosta e a parte mais superficial e rígida do manto. A astenosfera situa-se sob a litosfera e, comportando-se como um fluido, possibilita os movimentos das placas. Em que consiste a teoria tectônica das placas? Aqui você tem uma ideia, olha. Astenosfera, litosfera, crosta oceana, a fossa, que é o mais fundo do oceano, arco vulcânico.
as principais placas tectônicas mundiais. Por que se movem as placas? As placas movem-se a partir de rifts, devido às correntes de convecção de magma na atmosfera. Limite de placas: divergentes, convergentes, transformantes. Modeladores do relevo. Tectonismo ou diatrofismo são movimentos epirogênicos e movimentos uranogênicos. Bom, para vocês terem uma ideia de quanto é importante esse movimento dessas placas, alguns países, aí você se pergunta às vezes, nossa, nós somos abençoados. Por quê? No Brasil não existe, nós não temos terremotos, não temos tantos maremotos, furacões. O Brasil não tem terremoto porque ele foi, digamos que, abençoado. Se você olhar lá direitinho no mapa lá das placas, a maioria dos países ficaram subdivididos, ficou um pedaço numa placa, outro pedaço em outra placa. O Brasil, não. Ele conseguiu ficar, ele todo, em uma única placa. E isso o favoreceu quanto ao uso, quanto a termos terremotos, tá? Isso prevaleceu no Brasil. O Brasil foi abençoado com isso. Tectonismo ou diastrofismo compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. São causados por forças internas. O diastrofismo se manifesta de duas maneiras, através da epirogenese e orogenese. Movimentos epirogênicos. Epirogênicos, do grego epeiros, continentes. São movimentos verticais que provocam abaixamento ou surgimento da crosta terrestre. Ocorrem em áreas geologicamente mais estáveis. São consequências da isostasia. Movimentos epirogênicos podem provocar o rebaixamento de litorais pela invasões do mar, transgressão marítima ou o levantamento da costa pelo recuo dos oceanos, regressão marítima. Isso está acontecendo em muitas praias, principalmente no Nordeste e algumas até no litoral, mas para cá também, pro Rio. O mar está invadindo, está tomando as cidades. Então, o que acontece? Em muitos lugares, essa faixa de areia, o mar tomou toda. Então, o que vai acontecer? Se continuar subindo, o mar vai só avançando. Podem também soerguer ou rebaixar os leitos dos rios, modificando o seu trabalho erosivo. Aqui, olha, a maré alta e a maré baixa, tá? Então, o que a gente pode observar aqui? A gente observa que nessa parte aqui, ó, da maré alta, tá? Olha a distância entre a maré alta e a maré baixa, tá? Então, a tendência é subir cada vez mais. E subindo, ela vai crescer para onde? Vai crescer, vai avançando. Movimentos orogênicos. Orogênicos, do grego oros, montanha. É o resultado do movimento verticais ou horizontais. São movimentos de pequena duração no tempo geológico, mas muito intensos. Como resultado desse movimento, temos dobras, dobramentos e as falhamentos ou fraturas. As dobras ocorrem se as rochas atingidas não oferecerem grande resistência às forças internas. Os dobramentos ocorrem em diferentes eras geológicas, pré-cambriano e cenozoico. Falhas ou fraturas ocorrem em áreas onde as rochas são rígidas e resistentes. As forças internas quebram-se em vez de dobrar. Caracterizam-se por um desnível do terreno, uma parte elevada e outra rebaixada. Vulcanismo. Chamamos de vulcanismo os fatos e fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas, através dos quais o magma do interior da Terra chega até a superfície. Aqui, ó, o vulcanismo. O geyser. Geysers são jatos de água quente
que sai do interior da Terra, tá? Em alguns casos, esses jatos são tão quentes que pode vir a fazer queimaduras muito sérias. Abalo sísmico ou terremoto. O terremoto é produzido por acomodações geológicas de camadas internas da crosta ou pela movimentação das placas. Igual eu falei, tá uma placa lá sozinha, não tem perigo. Agora, se tiver um pedaço de um continente numa placa e outro, conforme anos e anos e anos, essas placas vão sofrendo acomodações. Então, há esse abalo, há essas camadas, né, para elas se acomodarem, tem esses abalos que são chamados abalo sísmico, e em alguns casos são até terremotos. Em limites transformantes, onde não há convergência nem divergência de placas, podemos citar como exemplo a falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos, e a falha de Anatólia, na Turquia. O aparelho utilizado para medir a intensidade de um terremoto é o sismógrafo, que segue a escala Richter, uma escala com 10 graus, cada um indicando uma intensidade 10 vezes maior que a anterior. Aqui é um abalo sísmico, olha só, derrubou prédio, gente, prédio. Parece até que esses prédios são feitos de isopor. Parece que as maquetes, né, que vocês fazem, mas aqui é real. Olha só, um tsunami. Tsunami derrubando um barco de não sei quantas toneladas. E o tsunami, quando ele vem, ele avança e vai destruindo tudo. Ele não quer saber o que tem pela frente, não. Arrasta tudo. Prédio, barco, carro, tudo que tiver na frente. Os principais processos exógenos são intemperismo, erosão, sedimentação, tá? Aqui explicadinho para vocês entenderem o que é. E aí acaba tudo. Bom, eu não vou deixar os exercícios, porque os exercícios nós vamos fazer lá no Classroom. Se preparem, porque tem uma coisinha muito especial. Fiquem com Deus, vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!